A hora agora foi de esportes, o Sport Center chegou, clima de estaduais, Campeonato Paulista começou ontem e hoje é quinta-feira, né, senhores? Sim. Vocês sabem que eu tenho essa dificuldade, ainda mais que eu voltei de férias uma terça, então não era segunda, aquela coisa que dá uma enrolada. Vamos lá, vamos falar de Red Bull Bragantino e Corinthians, vitória do Corinthians de virada 2-1. No Brasileiro, temos na tela os gols, o Lucas Evangelista vai abrir o placar, e aí tivemos Thales Magno e Pedro Raul virando a partida. Pois é, boa noite, Zupac, tudo bem? Fala, Mota, boa noite André, boa noite ao fã de esportes. O Corinthians começou 24 como terminou, começou 25 como terminou 24, vencendo, né? E a vitória, assim, é claro que é um jogo que tem um valor muito relativo, primeira rodada, Campeonato Paulista, pré-temporada, aquela coisa toda, e é verdade, mas o que a gente viu em campo foi o time titular do Red Bull Bragantino contra o time reserva do Corinthians. Então, assim, a vitória, ela veio com muito esforço. O Corinthians foi melhor do que o Bragantino, embora tenha começado mal, aliás, muito mal o jogo. O Bragantino fez 1-0, poderia ter feito 2, mas o Corinthians foi aos poucos se encontrando na partida, com algumas mudanças táticas do Ramon Dias em termos de posicionamento usual dos jogadores do Corinthians. O Romero, por exemplo, hoje o Corinthians não tinha o Garro e não tinha o Coronado. O Romero se portou como um 10 do Corinthians e ajudou o Corinthians a tentar articular jogadas. E depois de ter tomado o primeiro gol, o Corinthians poderia ter empatado ainda no primeiro tempo, não conseguiu empatar. Na segunda etapa consegue a virada. E aí a gente vê o gol da vitória, o gol do Pedro Raul, que entrou no intervalo no lugar do Héctor Hernandes e aproveitou a chance. Então, assim, tem alguns olhares individuais para o jogo de hoje, mas de uma maneira coletiva, o Corinthians reserva, buscou um jogo difícil e mereceu a vitória em Bragança para começar bem o ano. Quero te ouvir também, André Kfouri, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Eu concordo com o que o Gustavo falou. O Corinthians fez um bom segundo tempo, até surpreendentemente bom. No primeiro tempo, o Red Bull Bragantino marcou muito bem o Corinthians, fez o jogo que queria, chegou a empurrar o Corinthians para trás em boa parte da primeira etapa. O gol de abertura do placar era um gol compatível com o que o jogo mostrava até então, em termos de iniciativa, e que o Corinthians não conseguia fazer. Mas principalmente pensando que o Corinthians jogou com uma escalação muito diferente da que seria a sua principal força hoje, e o Bragantino iniciou o campeonato com também muito provavelmente o que tem de melhor. No segundo tempo, a virada que o Corinthians consegue, ela também é compatível com o que o jogo mostra. O Corinthians cresceu, jogadores entraram em campo para receber oportunidades, estavam em campo hoje para receber oportunidades, e muitos deles abraçaram essa oportunidade. O Pedro Raul, que é um jogador controverso, não só a sua contratação, mas o seu rendimento quando ele joga pelo Corinthians e a fila no ataque para que ele tenha oportunidades. Hoje ele conseguiu consertar um cruzamento que não era o melhor, então o cabeceio para ele fazer o gol parece um pouco estranho, mas é estranho pelo esforço que ele faz, não só para conseguir cabecear da maneira que ele gostaria, mas evidentemente para tirar do goleiro do Bragantino. O Corinthians foi bem, dá para a gente falar que, independentemente da escalação, foi uma boa estreia, com uma vitória de virada fora de casa, um jogo difícil. O Corinthians segue com motivos para comemorar, independentemente dos jogadores escalados hoje. Vamos seguir esse debate, tem muita coisa para a gente falar. Corinthians virando contra o Red Bull Bragantino, a gente já falou sobre essa sequência de vitórias, né? Terminou com 9 vitórias no Brasileirão, mas teve a derrota para o Racing, né, Zupac? Sim. E aí a 8ª consecutiva. Correto. Como você disse, começa 25 como terminou 24. Mas, embora esses jogos sejam avulsos, começo, estamos falando de um jogo que é de Série A. Sim. E estamos falando também de contextos. Eu estava na redação, quando apareceu o Corinthians, quando o Pedro Raul apareceu na tela, eu estava do lado de um colega e falou: é mesmo, o Pedro Raul tá no Corinthians. Quanto é importante para pegar os autores dos gols. Daqui a pouco a gente vai até aprofundar. O Thales Magno começou bem, aí quando chegaram os outros reforços, a arrancada do Corinthians, ele não... se machucou ele também, se machucou. Os caras cresceram. Exato. E o Pedro Raul já era uma carta fora do baralho de não ser utilizado. Totalmente. Como é que você vê para os dois o valor desse Campeonato Paulista? Brigar por uma vaga no ataque do Corinthians virou uma missão muito ingrata. A gente reproduziu ontem aqui a entrevista de ontem mesmo do Romero. E o próprio Romero falou, olha, o trio de ataque era Garro, eu e Yuri. Aí chegou o homem é o Memphis, né? E aí deu ruim pra mim. Então, assim, com o Memphis Depay, com o Rodrigo Garro e com o Yuri Alberto do fim da temporada,
ninguém vai ganhar uma vaga no ataque do Corinthians, é uma missão ingrata. Então, essas oportunidades que esses jogadores recebem hoje, vale para o Romero também. O Romero começou mal, mas depois teve um bom jogo em termos de organização da equipe. São oportunidades importantes para que esses jogadores se mantenham na fila, porque é uma temporada muito longa. O Corinthians tem a Libertadores agora no fim de fevereiro, daqui a um mês, dia 19, o Corinthians faz o primeiro jogo da pré-Libertadores na Venezuela. Então, assim, vai todo mundo jogar. Em relação ao Tales, tem uma curiosidade. O gol de hoje foi o 4º gol do Tales pelo Corinthians. 3 deles contra o Red Bull Bragantino. Olha lá. Ele fez um empate na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, ele fez um na Copa Sul-Americana, no jogo de ida em Ribeirão Preto, contra o Red Bull Bragantino, e fez hoje em Bragança Paulista. Ele é um jogador tecnicamente muito bom, mas ele deixa a desejar um pouco em termos de competição, em termos de intensidade. E o Ramon Dias cobra bastante do Tales Magno, não só para recompor defensivamente, mas também do ponto de vista ofensivo. Tem hora que ele está muito com a bola no pé e só quer a bola no pé. Mas ele é tecnicamente muito bom jogador. O Pedro Raul já é o contrário. Tecnicamente ele não se destaca. Ele é a última opção do ataque do Corinthians. Tanto é que hoje quem começou jogando foi o Héctor Hernandes, jogador atacante espanhol, que foi contratado, teve poucas chances, porque se machucou também gravemente, e porque o Yuri se recuperou, o Memphis chegou e tal. Mas você vê, o Héctor, voltando de lesão, estava à frente do Pedro Raul. Mas o Héctor não conseguiu encontrar o jogo. É bem verdade que a bola se ofereceu pouco a ele, mas ele participou pouco do jogo. Então, nesse duelo particular, para ver quem é o centroavante mais poste, mais paradão do elenco do Corinthians, que é uma briga entre Héctor e Pedro Raul, hoje o Pedro Raul ganhou alguns centímetros na disputa. Então, no duelo individual, para ele foi um jogo importante, embora eu não imagine o Pedro Raul sendo uma peça muito útil para o elenco do Corinthians ao longo da temporada. Eu quero te ouvir também sobre a dupla e reforçando, até trazendo a questão do Pedro Raul, né? Teve até aquele rumor de não vai ser utilizado, deve ir para outro lugar, e ele teria insistido para ficar, para se recuperar no Corinthians e tudo mais. Quero te ouvir sobre o Tales Magno também, mas sobre o Pedro Raul tentando ganhar, nem que seja um lugarzinho pequeno, mas um lugarzinho ao sol. O Tales Magno, desde que chegou, se envolveu em bons momentos até ele se machucar. Foi até, é óbvio, né? Não existe hora boa para um jogador de futebol ter uma lesão e ficar fora, mas você lamenta situações em que o cara vem num bom momento, às vezes logo depois da sua chegada num clube, com muita coisa para mostrar, aquele ambiente de cobrança, exigência, ele contribuindo, se sentindo bem, deu uma entrevista emocionada, eu me lembro disso, e aí acabou se machucando e perdeu um pouco de tempo. Ele é um jogador com o qual a comissão técnica conta. Eu acho que a situação dele na fila, que nós mencionamos aqui, é bem distinta da situação do Pedro Raul, né? O Pedro Raul vai ter que conquistar, ele vai ter que caminhar muito para ter a confiança, não só de torcida, nossa aqui, que estamos aqui para analisar o que acontece dentro do campo, mas também por parte da comissão técnica do Corinthians. Os jogadores que estão à frente dele, na posição de atacante, seja alguém um pouco mais fixo dentro da área para ser utilizado, aproveitado em bolas aéreas, como é mais ou menos a característica do Pedro Raul, são bem superiores tecnicamente a ele e fizeram uma temporada de 2024 claramente superior, assim, de uma forma muito notável. O Memphis, eu acho que nem entra na discussão sobre jogar ou não jogar. O Yuri Alberto deu a volta na carreira de um jeito que a gente poucas vezes viu. Eu até comentava com o Gustavo alguns dias atrás, eu não tinha visto inteiro o Bola da Vez que ele concedeu a nós aqui, o Gustavo participou da bancada. Ele mencionou o episódio quando o Mano Menezes era o técnico, aquela coisa, você é burro e tal. Ele deu uma declaração que a gente vê poucas vezes também. Ele disse que no momento em que aquilo aconteceu, ele largou o jogo e começou a rezar, pedindo sabedoria para não tomar nenhuma decisão errada, não fizesse nada que ele pudesse se arrepender depois. Ele falou 2 vezes, eu larguei o jogo e comecei a orar. Então, a gente está acostumado a ver jogador jogando bem, mal, mais ou menos, o futebol é cíclico para todo mundo, são raras as figuras que estão sempre bem ou sempre mal. E a gente não para pensar no impacto que isso tem. O fato do Yuri Alberto ter dado a volta por cima no Corinthians e na sua própria carreira, e eventualmente ser cotado para deixar o Brasil, acho que numa próxima janela, muito provavelmente se ele continuar jogando bem vai ser muito difícil segurá-lo, então talvez o jogador esteja aí no seu último semestre com a camisa do Corinthians. É uma coisa é um testemunho da capacidade dele
e, claro, das pessoas que estão à volta dele no âmbito familiar, aqueles que estão perto dele fora de campo. O que ele fez não é comum, não é normal e a gente precisa tirar o chapéu. Ele foi injustamente criticado por muita gente num período em que ele perdeu completamente o senso do que era a sua capacidade, as suas virtudes e principalmente a sua confiança. Então acho que o ataque do Corinthians é um ataque que tem as suas vagas preenchidas e muito bem pelos jogadores que estão na frente da fila, não tem nada de errado, mas se o Pedro Raul demonstrou a vontade de permanecer, pediu para não ser negociado porque ele quer estar, porque ele tem confiança na sua capacidade para conquistar um lugar, eu acho que está tudo bem. É muito importante também o jogador acreditar em si. A gente viu, vendo ali os gols, o gol do Thales Magno, a assistência do Juninho Capixaba pro gol do Thales Magno foi brincadeira, hein? Ele apareceu no jogo. Ele se envolveu nos lances capitais do jogo, né, o Capixaba. Até no pênalti, que depois de muito tempo o VAR retirou, né, não houve pênalti, o cartão foi cassado também, corretamente, foi cancelado. Mas ele estava na jogada ali. Ô Zupa, o Pedro Raul para a TNT disse o seguinte: voltei com o foco de ter protagonismo. Ano passado foi difícil, mas aprendi muito. Mas voltei nesse ano com o objetivo de recuperar o protagonismo e estou com a cabeça nisso. Não acho que o problema do Pedro Raul tenha sido falta de foco, não. É uma questão de perfil de jogo mesmo. A gente olha para a carreira dele, ele é um cara que teve poucos momentos de protagonismo, e geralmente em clubes de menor expressão. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, teve uma temporada boa no Botafogo, mas ele tem, nos últimos anos, ficado pouco nos clubes e marcado poucos gols. Então, assim, acho que o caso do Pedro Raul é um caso mais amplo, porque existe uma avaliação técnica sobre o jogador que, para mim, mostra alguns limites que o afastam dessa posição de protagonista. Eu não acho que ele é um jogador para ser protagonista do Corinthians, mas não é só isso, né? A questão do Pedro Raul vai além da parte técnica, vai por quanto ele foi, que aí não é culpa dele, por quanto ele foi contratado. O montante envolvido no negócio, né? Isso joga, né, para uma parte da opinião pública, é culpa do jogador. É responsabilidade dele. Ele não, de quem paga, né? Ele não tem, nenhum jogador tem nada a ver com isso. Né? Ele foi sim. Então tem análise técnica sobre o Pedro Raul, tem a quantidade de dinheiro que o Corinthians gastou para contratá-lo, para tirá-lo do Toluca do México, e o momento que o Corinthians atravessa do ponto de vista financeiro para realizar essa contratação neste jogador. Então o pacote como um todo ele é muito desfavorável ao Pedro Raul. Para mim, a briga dele é para se mostrar útil dentro do elenco, e eu não tenho essa garantia. O jogo de hoje não é o suficiente para falar agora o Pedro Raul está pronto para brigar. Ele está junto com o Héctor brigando pelo último posto ali da fila. Quem tiver em melhores condições vai ser... E na verdade, mais do que ser o reserva imediato, assim, a tarefa não é tão simples, porque, ok, o Yuri Alberto é o centroavante do Corinthians, um dos dois vai ser o reserva, mas não é bem assim. Se o Yuri não joga, o Memphis pode jogar adiantado, o Romero pode jogar adiantado. Então o centroavante... do Garro ali atrás. Com esse perfil, o perfil do Héctor, o perfil do Pedro Raul, vai ser um atacante para jogos específicos do Corinthians. Situações específicas. E circunstâncias de jogos. Isso. Também, né? Então, provável, sim. Vamos mostrar aqui no Sport Center a tradicional ficha técnica do jogo, de Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2, para a gente até debater mais a partida. Posse de bola 50-50, finalizações 13 para o Bragantino, 17 para o Corinthians, e o Corinthians com 7 finalizações no alvo contra 5. Grandes chances, 5 Red Bull Bragantino, 6 para o Corinthians, duelos vencidos, 54 para o Red Bull Bragantino, 61 para o Corinthians. André, vamos lá, falando mais de jogo, é aquilo, primeiro jogo oficial da temporada, tudo mais, não traz grandes parâmetros, mas do que você viu, e até trago o Red Bull Bragantino também, que bateu ali na trave para ser, aquele gol do Sacha é um gol que mudou o caminho da vida de um monte de gente naquela reta, contra o Atlético Paranaense faltando 2 rodadas, numa quinta-feira de noite, quando as coisas já se encaminhavam para o final de campeonato em que o Red Bull Bragantino estaria na Série B. É isso. E tudo mudou. É isso. Eu queria que você falasse um pouco do Corinthians. Meio estranho. Queria que você falasse um pouco da performance do Corinthians e também no Red Bull Bragantino como jogo em si, André. Nesse momento em que eu mencionei no primeiro tempo, na minha opinião, né, que o Bragantino conseguiu empurrar o Corinthians para trás, foi por intermédio de uma marcação agressiva que deixou o Corinthians com muitos problemas para sair jogando. Então, a princípio, você não tem tanta exigência assim no primeiro jogo do campeonato, pensando numa equipe que terminou a temporada no Campeonato Brasileiro ganhando
9 partidas seguidas, né? Tem a derrota para o Racing e tal, que interrompeu, como a gente já mencionou aí, mas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou 9 jogos seguidos, essa foi a imagem que ficou. Você espera um ano se iniciando em bom nível, já que o elenco é o mesmo, a comissão técnica também, não tem mudança no trabalho, no olhar, nos métodos e tal. E você espera, além do bom nível ser mantido, um passo adiante. Mas não necessariamente no primeiro jogo do campeonato estadual. A pré-temporada de certas equipes, ela é realizada durante o campeonato estadual. O Corinthians tem uma peculiaridade nesse ano, que é estar em um nível razoável de competição, porque ele vai disputar as fases preliminares da Copa Libertadores. Isso é mais importante do que o campeonato estadual. Sim. Mas as coisas acontecem mais ou menos no mesmo período. Então, o campeonato pode se beneficiar dessa necessidade de antecipar algumas etapas, você precisar, no começo do ano, estar jogando bem, porque senão você não vai passar. Times brasileiros cotados, camisa pesada, como o Corinthians, já ficaram, o próprio Corinthians já ficou eliminado pelo Guarani do Paraguai, aqui em São Paulo. E pelo Tolima, duas vezes o Corinthians já numa situação como essa. Né? Então, eu acho que a exigência ela pode ser maleável nesse começo, mas não que tenha me assustado, mas foi notável a dificuldade que o Corinthians teve no primeiro tempo para conseguir iniciar o seu jogo. Sim. Porque o Bragantino marcava muito bem. Sim, deu para perceber na transmissão, os colegas que trabalharam na noite de hoje disseram que tanto o Ramon Dias quanto o Emiliano gritavam demais e chamavam a atenção dos jogadores pedindo algumas alterações de posicionamento para que o Corinthians pudesse sair. Com o passar do tempo, acho que também por ser início de temporada, primeiro jogo do campeonato, o Red Bull Bragantino não conseguiu sustentar esse tipo de atitude, com mais agressividade para marcar, e assim, mesmo perdendo, o Corinthians foi se assentando no jogo e foi conseguindo se acostumar ao que era necessário fazer. A virada no jogo, né, e depois no placar, aconteceu mesmo no segundo tempo, com o Corinthians bem melhor do que o Red Bull Bragantino, mas bem melhor mesmo. Assim, o resultado é bem merecido. Essa dificuldade do Corinthians para sair jogando no primeiro tempo, acho que também tem muito a ver com o perfil dos jogadores. Então era o time reserva, né? O time titular do Corinthians tem jogadores com uma característica mais técnica, né? Então o meio campo, embora tenha o Ranieri, mas tem o Breno Bidon, tem o Carrijo, tem o Garro, são jogadores que constroem. Hoje o Corinthians tinha 3 volantes, que era o Martínez, o Alex Santana e o Charles, nenhum dos 3 é construtor, e 3 homens de frente, o Thales, o Romero e o Héctor Hernandes. Então o Corinthians estava com dificuldade de fazer essa bola sair de trás e chegar nos homens da frente. O Corinthians no começo chegava basicamente com ligação direta. E o Corinthians estava sofrendo, e o gol do Bragantino sai por aí, e não foi a primeira jogada por esse setor, pelos lados do campo, né? O Léo Maná do lado direito, o menino aproveitando a oportunidade, já que o Fagner foi embora, com dificuldade para marcar por ali, o Hugo do outro lado também. As coisas começaram a normalizar um pouco mais no Corinthians quando a família Dias, né? A dupla Ramiliano, quando eles conseguiram centralizar mais o Romero para ser esse meia, para buscar mais o jogo e tentar organizar mais a equipe, e aí o Martínez foi jogar como um ponta, como um ala, um ponta pela direita. Sem bola, o Martínez pela direita ajudou o Léo Maná a frear esses avanços do Capixaba, que estavam gerando danos para o Corinthians, e com bola, eu nunca tinha visto o Martínez passar pelo corredor o tempo inteiro, porque o ponta pela direita, que seria o Romero ou o Thales, o Romero estava centralizado, o Thales do outro lado. Então foi uma movimentação um pouco diferente da equipe do Corinthians nesse sentido, em relação ao Romero e em relação ao Martínez. Quando isso encaixou, o Corinthians se encontrou no jogo. E aí no segundo tempo, o Ramon faz 2 trocas, né? O Pedro Raul pelo Héctor, e aí ele tira o Charles, que não jogou bem, o Charles não é um jogador que aparece muito no jogo, e colocou o Rian, que é um menino que tenta trabalhar um pouco mais a bola, um volante também, mas que tenta trabalhar um pouco mais a bola. Então o Corinthians teve um pouco mais de qualidade técnica, com bola no pé no segundo tempo, um pouco mais de dinâmica de jogo, e aí as coisas foram fluindo. Então o Corinthians demorou uns 15, 20 minutos para se encontrar no jogo, mas para além da questão de primeiro jogo, falta de ritmo, pré-temporada, etc e tal, o perfil dos jogadores é muito diferente do perfil do time titular. E isso traz um impacto grande na construção de jogo da equipe do Corinthians. Já Ramon Dias falando, você vai ver aqui no Sport Center, mas vamos ao palco do jogo. A vitória do Corinthians 2-1 para cima do Red Bull Bragantino, de virada. O Vladimir Bianchini está chegando para trazer, eu ia falar o clima do jogo, é que ele apareceu no telão, eu ia falar, traga o clima do jogo, e atrás dele a chuva continua. Ele vai falar, o clima do jogo, amigo, é isso aqui, ó. É isso aqui agora tá um pouquinho menor, porque a cabeleira tá seca por aí. Ô Vlad, eu queria que você falasse um pouco
do clima do jogo, mas não o tempo que a gente vê aí atrás, a chuva, mas a performance do Corinthians, se há ânimo, como é que foi a torcida. Um abraço para você, muito boa noite, Vlad. Um abraço, Felipe, um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. A torcida do Corinthians compareceu em grande número aqui no estádio Nabi Abichedi, também a torcida do Bragantino, a gente teve um público muito bom, estádio quase cheio. A torcida do Corinthians muito preocupada no primeiro tempo com a performance do time, como vocês mesmos disseram, com dificuldades na criação, mas não parou de cantar um minuto. E na segunda etapa, quando entraram os jogadores, principalmente aqueles que eram titulares do ano passado, o time melhorou, o embalo foi junto, então a torcida conseguiu fazer a equipe também ir mais para cima, ser mais assertiva no ataque e conseguir fazer essa 8ª vitória seguida do Corinthians, somando todas as competições. O Timão vem de 8 vitórias, a gente fala a respeito das 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas se somando todas as competições, é a 8ª vitória seguida. Lembrando que o Corinthians entrou em campo hoje com uma formação reserva, como vocês mesmos disseram, nenhum jogador que foi titular no ano passado, que terminou a temporada, começou agora como titular nesse ano. Então, assim, o Ramon Dias e o Emiliano, eles têm poupado os jogadores justamente porque, como tem a pré-Libertadores, que começa a partir do dia 19 de fevereiro, o Corinthians está fazendo a pré-temporada durante o Campeonato Paulista, como o André Kifuri mesmo disse. Então, a tendência é exatamente essa. Aos poucos, o Ramon Dias e o Emiliano vão colocando os titulares para ir rodando, ganhando um pouco mais, né, de minutagem, mas principalmente de olho nessa parte física, para não quebrar ninguém, para conseguir ter todo mundo em ordem. O que a gente percebeu é que a virada foi muito comemorada, o Pedro Raul não fazia um gol há 9 meses, então a torcida ficou muito feliz, ele mesmo desabafou muito na comemoração, a gente viu, ele foi muito abraçado pelos jogadores, e logo depois que acabou a partida, o tradicional poropopó, todos os jogadores se posicionaram em frente aos torcedores organizados, se abraçaram e gritaram, então foi uma coisa muito bacana. A nota triste ficou por conta da torcida do Bragantino, que teve um pouco de briga ali, de confusão no final da partida. E agora com a chuva a gente está um pouco ilhado, por isso que eu estou ainda com o cabelo seco, você brincou falando a respeito disso, porque a gente não tem como ir para a zona mista, porque a gente passa por um período aqui que está chovendo demais, e ali não tem uma cobertura, então a gente está esperando baixar um pouquinho, os jogadores vão para lá daqui a pouco, vão começar as coletivas aqui embaixo, onde é coberto, e a gente vai direto para a zona mista, então daqui a pouquinho a gente vai para lá para entrevistar os jogadores, ver como que foi essa repercussão da vitória do Corinthians, que utilizou uma formação reserva, mas depois aos pouquinhos foi colocando aqueles jogadores que brilharam em 2024, Felipe. Show de bola, obrigado Vlad, já mais informações com o Vlad, as entrevistas tanto do técnico do Corinthians como dos jogadores na zona mista. Vamos colocar a escalação no Corinthians, né? O time que entrou em campo nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, a gente está passando um pouco pela vitória, a gente tem os jogadores, as substituições, acho interessante, até interessante colocar a escalação, porque alguns nomes, a gente vai trocando figurinha aqui, e passam batido. Eu queria também falar de jogadores que podem soar como reforço para esse time do Corinthians, mas que já está, por exemplo, o Alex Santana, que chegou bem o ano passado, machucou muito rápido. A gente teve o Donelli no gol, Léo Manal, João Pedro, Kaká e Hugo, Alex Santana, Martínez, Charles, Thales Magno, Romero e o Héctor Hernandes, os titulares. Aí o Alberto, Pedro Raul, Carrídio, o Rian, Gustavo e o Mateuzinho. Fala galera, salve, salve, Corinthians na área. O Timão venceu novamente 2-1 para cima do RB Bragantino, lá na casa deles, lá em Bragança Paulista, venceu de virada. Lembrando que eles começaram ganhando e o Corinthians virou para 2-1, o Corinthians com time reserva e o Bragantino com time titular, o mesmo time que jogou o Brasileirão do ano passado. Não é fácil ganhar do RB Bragantino lá no estádio deles, lá em Bragança, e o Corinthians venceu de virada e com o time reserva, galera. E o Roberto entrou aí na metade do segundo tempo, não fez muita coisa, mas tudo bem, ele tem créditos de sobra. Memphis Depay, logicamente, foi poupado, é uma peça importantíssima para o Corinthians, é uma joia a ser lapidada, ele tem que se recuperar e estar no seu 100% para estar disputando aí a temporada de 2025 com o Corinthians. O Garro também foi poupado depois do acidente aí, está passando por um tratamento no joelho, que vem sendo tratado aí desde abril do ano passado, são duas peças importantíssimas. Outras peças importantes aí vêm sendo poupadas, até mesmo o Igor Coronado, que é um jogador importante sim para o Corinthians, o Carrilho, o André Ramalho, o goleiro Hugo Souza. Então são todos titulares que não participaram do jogo, estão sendo recuperados
A ideia é que eles estejam 100% aí para fevereiro, quando começa a pré-Libertadores da América. O Corinthians vai disputar 2 jogos aí contra 2 times antes de estar subindo aí para a fase de grupos da Libertadores. Lembrando que ainda tem o Brasileirão, que esse ano começa em março, e temos também a Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil, e o Corinthians quer disputar na ponta da tabela aí em todas as frentes. Esse ano, galera, vamos ser campeão de pelo menos os 2 campeonatos aí. Escuta o que eu tô falando, o Corinthians é sim o time a ser batido no ano de 2025, seguro timão. E começamos com o pé direito, já a 8ª vitória seguida do Corinthians. O último jogo aí que o Corinthians perdeu foi contra o Racing, que foi campeão da Sul-Americana do ano passado. Depois disso, o Corinthians enganjou aí 8 vitórias seguidas, 9 seguidas no Campeonato Brasileiro, e mais essa aqui. Se não for contar o jogo contra o Racing, né, já são 10 vitórias, as 9 do Brasileirão, mais essa vitória do primeiro jogo do Paulistão, e segue abaixo as estatísticas do jogo. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Chutes ao gol, Corinthians 17. Então vocês podem ver que o Corinthians foi realmente melhor do que o Bragantino contra o time titular do Bragantino lá em Bragança, em praticamente todos os quesitos. Chutou mais ao gol, chutes ao gol 7 contra 5, posse de bola 50-50, ref, beleza, nesse quesito estamos iguais. Deu mais passes de bola, 350 contra 337, teve praticamente a mesma precisão de passe, fez muito menos falta do que o Bragantino fez 18 e o Corinthians apenas 8, então menos da metade do que o time do RB Bragantino fez. Cartão amarelo empatou, vermelho ninguém tomou, impedimento também empate, e o Bragantino teve um escanteio a mais no Nabi Chedid, o estádio do RB Bragantino. Corinthians segue com a vitória, 2-1, vamos que vamos. Próximo jogo é em casa e, novamente, esse ano é tudo nosso. E para você que quer ficar ligado nas notícias do Todo-Poderoso Timão, não se esqueça de se inscrever logo aqui abaixo para receber mais notícias do Corinthians, notícias diárias e selecionadas do Corinthians Futebol Clube. Galera, curta, comenta e compartilha e vai Corinthians!